Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos reagir a acreditar em Deus é bem fácil, na real. É o que nós vamos reagir do canal O Viajante. Sigam esse cara que eu recomendo muito o conteúdo dele. É bem interessante de se assistir. Dá pra pessoa ficar pensando nas coisas. Eu vou dar o play e é isso. Se você quiser dar aquela força no canal, deixa o like, compartilha e se inscreve. Eu vou dar o play agora pra gente conferir o que é que ele aprontou aqui. Realmente já notou? E eu gosto muito da estética dele, ó, essa estética assim que ele fez. Provavelmente ele pode ter pegado uma foto dele, feito o pedido pra IA fazer o desenho por cima e com esse fundo assim, e depois ele botou pra animar. O cristianismo é um dos temas que eu menos trago aqui pro canal, porque obviamente é um dos que eu menos tenho confiança pra falar e também é um dos que eu menos estudo efetivamente, talvez porque seja um dos temas mais complexos da humanidade. E nesse vídeo eu quero falar sobre o porquê eu acredito em Deus. E eu acho que é bem fácil. Olha que legal, galera, o que ele falou já no comecinho aqui, ó. Eu acho que é importante falar isso, ó. Que ser um assunto que ele não domina, por isso ele não traz no canal dele. Porque dá pra perceber que no canal dele ele passa meio aquela vibe de professor, que passa o assunto que ele domina. E os assuntos que ele não domina, ele não traz muito em questão pra não errar. É bem interessante isso daqui, ó. Estudo efetivamente, talvez porque seja um dos temas mais complexos da humanidade. E nesse vídeo eu quero falar sobre o porquê eu acredito em Deus. E eu acho que é bem fácil acreditar em Deus, eu acho que é muito mais fácil e lógico acreditar em Deus do que não acreditar. Bom, e aqui eu vou apresentar os meus 6 motivos. O primeiro deles não poderia ser diferente, é a Bíblia. O que tá na Bíblia é a lei para mim, tá? Eu posso falar que a Bíblia é a lei. E por que a Bíblia é um objeto tão importante, na minha opinião? Porque ela sobreviveu durante longos e longos anos e ela ainda está presente na nossa sociedade e está conservada, tá? Então, imagina que durante a nossa sociedade, vários e vários livros não tiveram a mesma sorte da Bíblia. Realmente. Milhares de pessoas deram suas vidas para que esse livro estivesse presente na sociedade nos dias de hoje. Você vê como... Realmente ele tá certo. Já teve muitas reescritas, já teve muita gente perseguida justamente por causa da Bíblia. Já teve várias alterações na Bíblia justamente por causa da mudança de língua, essas coisas. Algumas partes da Bíblia podem ter sido excluídas, outras podem ter sido modificadas devido a traduções, mas realmente a Bíblia está aí, é realmente o que ele disse. Intacta ou não, ela ainda está presente e conservada, e ainda tem muito peso. E principalmente nesses tempos de agora que a gente está vendo essas coisas meio estranhas, por assim dizer, que acontecem no dia a dia, tipo esse negócio de por se identificar como cachorro, esse negócio das crianças de plástico, ou coisa esquisita, para não dizer nada de pior. E realmente eu sinto que na Bíblia meio que o homem, assim, na vida real social agora, o homem meio que perdeu o valor e a mulher meio que também perdeu o valor. Por isso que acontecem mais esses problemas. E as pessoas que eu vejo mais felizes assim, não tô dizendo que elas são as mais corretas, as mais certas, que vão pro céu, essas coisas. Eu tô dizendo aquele povo que ainda segue um mínimo assim da Bíblia, tem uma família, tipo, e eu, sinceramente, eu acho melhor a vida deles assim, de ir pro trabalho, ter um filho, que já tá bem raro assim nos dias de hoje, do que comparar com a vida do pessoal que é todo triste e o máximo que conseguiu em troca é ir
pra alguma festa no final de semana, você não tem ninguém pra atrapalhar. Observada, tá? Então, imagina que durante a nossa sociedade, vários e vários livros não tiveram a mesma sorte da Bíblia. Milhares de pessoas deram suas vidas para que esse livro estivesse presente na sociedade nos dias de hoje. Você vê como isso é louco? De vários livros, vários escritos que existiram há centenas de anos atrás, a Bíblia é o livro que mais mudou a vida das pessoas, é o livro pelo qual milhares de pessoas morreram e ela está presente até agora. Como se fosse um presente do Eterno para você, um presente do Criador, falando que, olha, a minha palavra está aqui e ninguém vai tocar nisso, ninguém nunca vai destruir isso. E sim, existem pessoas que querem destruir ou modificar a Bíblia, só que ela se mantém intacta e fiel até os dias de hoje. Então, a Bíblia e os escritos cristãos são o maior artefato da nossa humanidade, certo? Bom, outro ponto do porquê eu acredito em Deus é o seguinte: o diabo existe. Se você duvida que Deus existe, você pode ter os seus motivos para duvidar. Mas é o seguinte, inevitavelmente você vai ter que admitir que o diabo existe. E você pode ver isso em todo lugar, porque as pessoas fazem culto ao diabo, fazem oferenda. Isso aqui é real mesmo. Você pode até ter dúvidas sobre a existência de Deus, assim, mas o povo vai na vera, vai com força com o diabo. Realmente tem seita, tem coisa, tem sacrifício, tem cerimônia, oferenda, tem muita coisa, assim, realmente, se o cara for atrás, tem coisa, acho que até a de Raul Seixas, não era alguma coisa a ver, a Nova El, acho que é alguma coisa assim, eu não me lembro, pode ser que eu esteja falando aqui besteira. A Sociedade Alternativa, teve também aquele culto que o Timaya entrou, né, assim, tem coisas que, meu Deus do céu, realmente é inevitável falar que existem mais provas de gente, como eu posso dizer, cultuando o diabo do que Deus. Realmente isso daqui é um fato incontestável. Cerimônias e etc. Um exemplo disso são os shows que tem no Brasil. Eu não falei dessa parte, mas realmente o povo para fazer coisa com chifre, com negócio, com capeta, é escancarado, não é velado, é escancarado na cara mesmo que tem alguma coisa. Mas tudo é alusão, um negócio, sei lá. De artistas internacionais, onde em cima do palco eles cultuam imagens e diversas outras coisas, como demonstrar sacrifícios e por aí vai. E tudo isso é culto ao diabo. Se o diabo existe, obviamente precisa existir um Deus. O mal precisa de um bem, e na minha cabeça isso faz todo sentido. Motivo número 3. Milagres acontecem. Não é difícil você achar uma pessoa, tá, que passou por uma experiência que poderia ter acontecido na vida dela por 0,00001% de chance de sobreviver a alguma coisa e aquela coisa simplesmente aconteceu. Muitos... Realmente, isso daqui é verdade. Até mesmo eu já fui na Estátua do Ovo, do Patricis, e lá tem uma casinha de relatos e é cheio de casos que as pessoas não teriam como se recuperar e se recuperam. É lotado. Lotado normal não. Deixa eu voltar aqui. Interrompi a fala do Lucas, vou me entender aqui o que é que ele tem pra dizer. Realmente, isso é um bom ponto. Eu gosto dos vídeos deles porque eles sempre botam pontos legais pra argumentar. Por 0,00001% de chance de sobreviver a alguma coisa e aquela coisa simplesmente aconteceu. Muitos vão falar que é sorte, só que a maioria dessas pessoas que tiveram uma experiência diferente acabam se tornando cristãs depois desse ocorrido. Um outro exemplo que me deixa intrigado é que, tipo, quando você vê pessoas no aperto ou muito pobres, geralmente essas pessoas têm um apego muito grande na fé cristã.
E é algo que você não vê em outras religiões. Geralmente em outras religiões as pessoas só querem as coisas. Por exemplo, amaldiçoar uma pessoa que ela gostava, ou pedir para algum deus para que aconteça algo de bom na vida dela, enfim. É sempre na base da troca. Eu faço algo por você e você faz algo por mim. Enquanto eu vejo muitos cristãos que não têm basicamente nada e continuam amando o Deus cristão. Motivo número 4. Coisas complexas não são Profundo feitas. isso daqui, Lucas. E por algum motivo as pessoas se tornam cristãs após o ocorrido. Então, deixa eu voltar aqui. De sobreviver a alguma coisa e aquela coisa simplesmente aconteceu. Muitos vão falar que é sorte, só que a maioria dessas pessoas que tiveram uma experiência diferente acabam se tornando cristãs depois desse ocorrido. Isso aqui é verdade. Isso aqui, a modificação de vida assim, após um milagre, após a confirmação. Isso aqui é fato. Muita gente se torna cristã depois de algum ocorrido. Acho que ela começa a enxergar a vida de outra maneira. Começa a ver, não sei, a verdade, sei lá. Deixa eu voltar aqui. Um outro exemplo que me deixa intrigado é que, tipo, quando você vê pessoas no aperto ou muito pobres, geralmente essas pessoas têm um apego muito grande na fé cristã. E é algo que você não vê em outras religiões. Geralmente em outras religiões as pessoas só querem as coisas. Por exemplo, amaldiçoar uma pessoa que ela gostava, ou pedir para algum deus para que aconteça algo de bom na vida dela, enfim. É sempre na base da troca. Eu faço algo por você e você faz algo por mim. Enquanto eu vejo muitos cristãos que não têm basicamente nada e continuam amando o Deus cristão. Motivo número 4. Isso aqui realmente acontece muito. Sobre outras religiões, eu não tive a frequência para saber, mas realmente, até mesmo na cristã, tem muita gente que só pede. Acho que muitas pessoas já estão tentando reverter isso, dizendo que a importância do agradecimento realmente tem na Bíblia, a importância do agradecimento tem na ciência, a importância de você ser grato pelas coisas que tem, que muda a sua neurociência. Não reclame das coisas, modifique elas, só que não reclame, senão sua cabeça vai se programada nisso. Eu conheço muita gente que tem muita coisa boa e reclama. É sério, eu acho incrível como eles enxergam a vida de um jeito totalmente negativo, sendo que tem muita coisa. Tipo, tinha um conhecido meu que tinha casa própria, a família tinha casa própria, placa solar, tem ar-condicionado em casa, trabalha em casa, só que reclama de tudo, assim, como se não tivesse nada. Eu olhar assim, meu Deus do céu. É estranho, é muito estranho. Esse negócio de começar a agradecer, pronto, esse negócio desse que o Lucas comentou, de muita gente pobre cristã agradece e é fiel ao Deus, porque realmente tem na Bíblia para você ter uma vida boa, em paz. E até na Bíblia mesmo já diz que Deus não veio para colocar bens materiais para você. Não é isso, não é aquele que os pastores dizem, prosperidade financeira. É prosperidade espiritual. E consequentemente, se você realmente ler as coisas da Bíblia e seguir elas, você também ganha dinheiro. Informação é tipo, sabedoria gera dinheiro, e a sabedoria da Bíblia se aplica em muitas coisas. Vou voltar ao play. 4. Coisas complexas não são feitas do acaso. E aqui eu vou te dar um exemplo. Tolo, mas é um exemplo. Imagina o trabalho que é para construir uma camisa. É possível todos os elementos que nós temos no nosso planeta se unirem e construir uma camisa do nada? Não precisa ser uma camisa, pode ser um sapato, um relógio, uma blusa de frio, qualquer objeto, qualquer coisa. As coisas podem ser construídas do nada? Então, se uma camisa, que é uma coisa simples, não pode ser construída do nada, quem dirá um ser humano? É possível vários materiais possam se unir e transformar numa camisa? Alguém precisa pensar e construir essa camisa. Agora você imagina isso quando você leva para o ser humano. Tem que ter muita fé
para acreditar que o ser humano foi concebido do acaso, do nada, simplesmente por sorte, sendo que coisas menos complexas que um ser humano precisam de algo mais complexo para serem construídas antes. Então, se o ser humano, com toda a sua complexidade, está aqui hoje, é porque algo mais complexo construiu o ser humano. Pelo menos esse jeito de pensar, para mim, é muito mais lógico do que acreditar que as coisas foram feitas do nada, no acaso, e coisas extremamente complexas. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Outro ponto. Existe a moralidade universal. Independente do lugar do planeta ou cultura, por algum motivo, todo ser humano consegue distinguir o que é certo e o que é errado, mesmo que ele não tenha acesso aos conhecimentos cristãos. Então, não importa o local, o momento. Quando uma criança agride uma outra criança, mesmo sem conhecimento prévio sobre leis ou ensinamentos dos pais, aquela criança sabe que aquilo está errado. E o mesmo serve para as pessoas que praticam a maldade. Quando uma pessoa vai e assassina ou agride outra pessoa, ela sabe que ela está fazendo algo errado. E ela mesma usa alguma justificativa para tentar passar um pano ou minimizar a situação. Mas no fundo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E mesmo pessoas que não têm uma cultura de moralidade sabem o que é certo e o que é errado. É como se esse tipo de comportamento já fosse induzido no ser humano, já tivesse dentro do seu próprio DNA. E curiosamente, esse tipo de comportamento é o comportamento descrito na Bíblia. 6. A ciência não pode provar que Deus não existe. A ciência só pode apontar uma outra origem para o universo, mas também não pode provar que essa outra origem é real. Então, o fato de acreditar ou não em Deus, ou acreditar ou não na ciência, não torna ninguém melhor ou pior. Porque a ciência pode dar outra explicação para o mesmo acontecimento, só que ela também não pode provar que aquilo aconteceu. Ela não tem meios de provar aquilo. Sabendo que a ciência não pode provar como as coisas realmente aconteceram, porque aquilo são apenas teorias, especulações. A fé de um cristão não é muito diferente da fé de um cientista. A diferença aqui é que a fé de um cristão é correta, a fé do cientista tá errado. Pelo menos dos cientistas que são ateus, sendo que grande parte dos cientistas ainda são cristãos também. Para fechar, tem... Realmente, e a maioria dos cientistas, aprendi na escola isso aqui, que trabalhavam com o DNA, essas coisas, eram cristãos. Eles realmente quanto mais eles descobriam, eles realmente acreditavam que era impossível ter nascido do nada pela complexidade da coisa. Também um 7º ponto que eu tinha esquecido de anotar, mas eu lembrei. Todos os deuses perdem a batalha para o Deus cristão. Ó, os deuses assim dos outros é meio que, não sei, é meio que uma troca. Acho que realmente a Bíblia, depois do Novo Testamento, que Jesus veio para simplificar as coisas, que disse que podia reduzir os 10 mandamentos em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você obedecer esses 2 mandamentos, você praticamente está obedecendo os 10. E também que é uma da religião que eu vi que você pode se arrepender no momento do fim de sua vida e ainda assim alcançar a redenção, como foi com Pôncio Pilatos, é? Ixi, eu me esqueci agora. Quem foi Pôncio Pilatos? Era o cara que estava na cruz com Jesus? Pôncio Pilatos... Não, Pôncio Pilatos, também conhecido simplesmente como Pilatos, governador... acho que era o cara que condenou. O homem que se arrepende... Era Dimas, será? Dimas. Dimas, o bom ladrão, um dos criminosos crucificados com Jesus. Acho que era Dimas que ganhou o arrependimento no momento da sua morte. Que ele realmente disse, a gente merece estar aqui, mas você é um homem inocente. Lembrei agora. E eu me lembro que Jesus disse, no momento de... Eu lhe garanto que hoje mesmo você estará sentado comigo ao lado de Deus. Acho que foi alguma coisa assim. É que todos os deuses perdem a batalha para o Deus cristão. Imagina uma sociedade
E essa sociedade tem vários deuses. Então, às vezes, o cara acredita lá no deus do sol, o deus da água, o deus da chuva, um monte de deuses. Depois que essa sociedade conhece o Deus cristão, a Bíblia e suas tradições, ela para de cultuar outros deuses e passa a ser uma sociedade que... Isso aqui é real demais. Isso aqui é real. Já teve... Muita gente já mudou a religião para cristã, porque realmente o que ele tá falando aqui tem sentido. que cultua o Deus cristão. Ou seja, muitas vezes a sociedade para de ser politeísta e se torna uma sociedade monoteísta. Agora imagina o planeta Terra, onde vários países, vários continentes têm deuses diferentes. Já parou para pensar que o Deus cristão é aquele Deus que vai sendo espalhado para outros lugares e ele acaba conquistando esses outros lugares? Ou seja, se isso fosse uma guerra de território, o Deus cristão ele seria o maior campeão de todos, pois ele já conseguiu a maior parte dos territórios do mundo, sendo que o cristianismo partiu de um país minúsculo. Então é um fato que, quando alguma cultura é exposta ao Deus cristão, que é o verdadeiro Deus, ela acaba se tornando cristã em algum momento. Um exemplo disso que eu descobri recentemente é a Coreia do Sul. Grande parte da Coreia do Sul atualmente é cristã. Só não vou lembrar aqui se eles são católicos ou protestantes, mas não importa, teoricamente o Deus é o mesmo. Pô, eu sei que muita gente vai ficar brava por ter falado isso agora. Mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você discorda ou concorda, ou tem outros pontos para mostrar, deixa aqui no campo abaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais. Que vídeo bom. Vou comentar. Que vídeo bom. Pronto, esse é meu comentário dessa obra-prima aqui. E aí, galera, o que vocês acharam? Acompanhe esse canal, vou deixar o link aqui para vocês seguirem. É muito bom, essas análises, é boa. O Cabo tem um conteúdo muito bom no YouTube. Assim, por mais canais como ele assim, pra fazer a galera pensar, porque... O que eu acho que tá tendo muita caso, tá tendo aquele caso lá da Virgínia, tá tendo esses problemas, o povo se alfinetando, essas tretas todas, mas isso daí não agrega em nada. E esses canais assim que a pessoa pensar em aprender coisa, aprender um canal de culinária, essas coisas, acho que é bem melhor pra saúde mental até, por assim dizer. Se afastar desses problemas que estão aí no dia a dia nas redes sociais. E utilizar a internet de uma maneira legal. Eu pago a internet todo mês pra ver problema dos outros, pô. Eu quero me divertir. E é isso. Deixa um like, compartilha, se inscreve no canal se você gostar. E um abraço a todos. Um beijo.